Pedro, teve uma análise aqui no GGN do Maringoni, uma análise não, ele colocou de determinada forma, que ele tinha certeza que a China e a Rússia tinham sido previamente avisadas, comunicadas da ação dele na Venezuela. É meio que um acordo de cavalheiros, assim, Rússia fica com a Ucrânia, Taiwan para a China e a Venezuela é minha, tipo um acordo de cavalheiros ali. Você acredita nessa conformação, nessa cara de pau desse tamanho, de fazer uma divisão? Você já falou da divisão do Sul Global. Sul Global, o Sul é dos Estados Unidos, ninguém tasca. Agora, você acredita que houve um acordo aí de cavalheiros quanto para a reação em cima da Venezuela? Ô Lourdes, esse é o cenário internacional. Esse é o cenário que está colocado e é o cenário da disputa pelo poder global, eu diria, nesse segundo quartel do século XXI. Esse segundo quartel ele foi aberto agora com esse sequestro do presidente venezuelano. Veja, o corolário Trump para a América Latina, ele está propondo exatamente isso. Ele está propondo uma volta ao século XIX. Como disse muito bem o comandante, né? O Velho Oeste. Né? Então ele está propondo um jogo robesiano, que vence o mais forte. É uma anarquia internacional, onde predomina a força. Como o próprio Trump e o Vance, o vice-presidente de Dave Vance, sempre repetem, é a paz pela força. Então, a grande disputa, é a disputa pelo poder entre as grandes potências, como foi no século XIX, as grandes potências disputando o poder regional. Então, esse é o desenho que o Trump está propondo. Então, ele está dizendo o seguinte: o hemisfério sul, e a América Latina, sobretudo, é nosso território. Vocês não vão intervir. A Ásia, essa parte aí da Ásia, do Mar do Sul da China, de Taiwan, Tibete, é uma parte chinesa. Aí tem um blefe, porque os Estados Unidos não vão abrir mão disso. Eles vão tensionar até o final, vão tensionar com o Japão, porque a disputa é com a China. Mas há um discurso nesse sentido. E aí a outra segunda jogada, a terceira jogada, na verdade, que essa os Estados Unidos estão dispostos a fazer e estão fazendo, é entregar a zona de influência direta da Rússia, que é ali na parte da Europa Oriental, na zona de influência histórica da Rússia, que envolve a Ucrânia, que envolve a Geórgia, que envolve a Bielorrússia, essa zona de influência direta da Rússia. Os Estados Unidos retiram e jogam nas mãos do Putin, jogam nas mãos do Kremlin. É o que está acontecendo agora. Veja, essa questão, o Maringoni é muito perspicaz, né? Conhece a América Latina, conhece a Venezuela, como poucos. Eu assisti o programa com a Regiane, com você, em cima do lance, né? E eu concordo com a análise do Maringoni, porque, e eu digo mais, né? Eu posso estar equivocado, eu não vi ninguém dizendo o que ele disse até agora, né? Porque também é difícil acompanhar, a gente não consegue acompanhar tudo que todo mundo está falando. Mas é uma análise que vai nesse sentido, vai no sentido exatamente que nós estamos desenhando aqui. Porque, veja, se a gente olhar os grandes movimentos, interessa olhar os grandes movimentos. Havia já um quadro delineado, mas que se intensificou muito e que foi catalisado desde o encontro de Trump e Putin no Alasca. Depois desse encontro, nós tivemos uma catalisação de dois movimentos que já estavam desenhados. Primeiro, Trump pressionando cada vez mais uma vez, isso já vinha acontecendo, mas isso se tornou cada vez mais forte depois desse encontro. De Trump pressionando para que Zelensky aceite o acordo de paz nos termos da Rússia. De qualquer forma, de qualquer maneira. Isso passou a acontecer. Primeiro que o mero encontro entre os dois já foi uma desmoralização da Europa completa. Porque tudo que a Europa fez desde 2022, desde a entrada da Rússia na Ucrânia, foi demonizar a Rússia e, principalmente, satanizar a figura de Putin. Os europeus proibiram a leitura, estavam proibindo a leitura de Tolstói, do balé Bolshoi, de servir Strogonoff nos restaurantes, e, de repente, o líder da OTAN, o líder do Ocidente, ele está no Alasca, pondo um tapete vermelho, a cena está aí.
enquanto o Putin sai de uma limusine e o Trump aplaude ele. O Trump está aplaudindo o Putin antes dele chegar. Então já é uma desmoralização da Europa. Então o primeiro movimento é esse, intensificando a paz, o acordo de paz, ou, digamos, a rendição completa de Zelensky, que de maneira incauta comemorou efusivamente esse acordo agora, essa captura, aí, esse sequestro, melhor dizendo, do Maduro. Olha, olhando bem racionalmente, né, nesse momento, acho que o Zelensky deveria estar mais preocupado do que o Petro, do que a Sheinbaum, do que o Lula, do que qualquer outro presidente latino-americano. Porque isso aconteceu exatamente depois do encontro entre Putin e Trump. E o segundo passo foi a intensificação sobre a Venezuela, depois desse encontro. Marinha, cercando o Caribe, as Forças Armadas dos estadunidenses, o assédio diplomático, a autorização da CIA, publicamente, da CIA entrar em território venezuelano. Então, tudo isso foi feito. Veja, algumas semanas antes dessa operação, agora de 2 dias atrás, toda a equipe diplomática da Rússia, embaixadores, famílias de embaixadores, foram retiradas da Venezuela, foram retiradas de Caracas. Isso aconteceu. Se você pega a nota oficial do Kremlin, eles repudiam, obviamente, o que aconteceu agora na Venezuela, mas não tem uma citação sequer à figura do presidente Maduro. Não tem uma condenação envolvendo o nome de Maduro. Maduro não está lá. A China faz também uma nota diplomática repreensiva, mas não passa disso, que é o jogo chinês. Da China não se esperava nada além disso. E a China é a maior compradora do petróleo venezuelano. A China tem grandes investimentos na Venezuela, tem grandes investimentos em Caracas. Mas a China se coloca assim. E a Rússia nessa maneira. Então, para fechar aqui esse ponto, quer dizer, o ponto nevrálgico é aquilo que o comandante disse no começo, o comandante Robson Farinazzo disse no começo. Para esses próximos 25 anos, a América Latina, mais especificamente a América do Sul, que é considerada a região mais pacífica do mundo, e o Brasil como líder natural da América do Sul, essa nossa região do mundo, Lourdes, Ícaro, comandante, é preciso fazer uma reflexão existencial enquanto região no mundo, uma reflexão quase que ontológica. Nós temos aqui as maiores riquezas minerais do mundo, nós temos aqui terras raras, nós temos aqui água doce, água potável, nós temos aquíferos, nós temos a Amazônia, nós temos Mata Atlântica. Como é que nós vamos nos defender nesse mundo que volta para o século XIX, que é das grandes potências disputando zonas de espaços regionais? Esse jogo que está aberto. E que a Venezuela é o signo, é o sinal do que está acontecendo. Se nós não nos colocarmos nessa reflexão, tendo tudo que nós temos de atraente, e sem a mínima capacidade de defesa, né, não será um mundo muito confortável, muito seguro para a nossa região.